Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que possuem acesso à Bíblia Sagrada, por gentileza, se localize na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz o texto: Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Como é somente um versículo, eu vou ler novamente, só para que fique frisado. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Antes de falar qualquer coisa no que diz respeito ao que eu li agora, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor por esta singela oportunidade de estar aqui com os irmãos, não somente para louvar a Deus juntamente convosco, mas para ministrar uma palavra do Senhor aos vossos corações. E eu não quero acreditar, mas eu tenho total certeza e convicção de que agora Deus continuará falando conosco por intermédio de sua palavra. Deus abençoe ao anjo desta igreja, pastor Marcos, muito obrigado pelo convite, pela confiança. É um prazer estar aqui com os irmãos. Os que desejam ouvir a palavra de Deus e amam a mesma, podem dizer amém? Amém. Eu prometo ser bem breve, enfático, objetivo. Eu não vou fadigá-los, não vou cansá-los, mas eu tenho uma palavra de Deus a ser liberado aqui nesta noite. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, precisamente no versículo 1, o apóstolo Paulo toma a liberdade, debaixo da autoridade do Espírito Santo, em declarar aos irmãos que estavam em Roma, no seu versículo 1 do seu capítulo 8, dizendo de forma muito clara: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Tomando o espaço de fala em sua narrativa ou em sua escrita, o apóstolo Paulo, nesse versículo que é simples, curto, claro e objetivo, ele consegue trazer algumas coisas à nossa memória. Ele consegue transmitir uma mensagem ao nosso coração. Uma das coisas, e a principal delas, que o apóstolo Paulo nos traz à memória, através do versículo 1, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque, se observarmos detalhadamente o versículo 1, nós entenderemos o que o apóstolo Paulo está transmitindo aos irmãos e o que será transmitido a nós aqui nesta noite. Portanto, agora, pois, nenhuma condenação há. Então, na parte A do versículo 1, o apóstolo Paulo declara dizendo que agora nenhuma condenação há. Só que ele não para por aí, mas ele continua dizendo: para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Observando o versículo, de fato, nós entendemos que sobre nós que estamos em Cristo Jesus, não existe mais condenação. Porque quando Jesus te encontrou, quando Jesus te separou, quando Jesus te limpou, te purificou, te escolheu, Jesus arrancou dos seus ombros o peso da condenação. É por isso que o apóstolo Paulo diz agora, ou seja, daqui por diante, nenhuma condenação há. Se ele se utiliza desta forma em falar aos irmãos, agora pois nenhuma condenação há, o apóstolo Paulo está transmitindo uma mensagem do presente para o futuro. Ou seja, agora não existe mais condenação,
mas você se lembra do seu passado, você se lembra de tudo que você já fez, você se lembra de quando você estava caminhando sem Jesus na sua vida. É por isso que ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há, ou seja, não existe mais condenação. Só que quando o apóstolo Paulo toma liberdade em continuar declarando no versículo dizendo: para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, o apóstolo Paulo com muita clareza nos faz entender que tudo que vem depois da palavra condenação se torna um porém. Por que um porém? Porque de fato não existe mais condenação, porque Jesus tomou o nosso lugar. Tomando o nosso lugar, agora ele nos encontrou através da palavra, e agora não existe mais condenação sobre nós. Sobre nós quem? O apóstolo Paulo diz sobre quem não existe mais condenação, e ele escreve dizendo: para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele termina o versículo, isso eu acho lindo, porque ele diz: que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Tudo que o apóstolo Paulo escreve, da parte A à última parte do versículo, se torna ocasional. Por quê? Porque se não existe condenação sobre você, é porque você está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você não caminha segundo a carne, mas você caminha segundo o Espírito. Então perceba que se trata de consequência. Nós estamos diante de consequências aqui no versículo 1 da carta aos Romanos, no capítulo 8 do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos: por quê? Porque Jesus te encontrou e arrancou dos seus ombros o peso da condenação. Você outrora, você, eu, nós que estamos aqui nesta noite, estávamos condenados com o mundo. Você que me ouve, eu que falo, nós estávamos condenados com o mundo, nós estávamos entregues à morte. Mas quando Jesus tomou o nosso lugar, Jesus nos alcançou. Nos alcançando, Jesus nos libertou através da palavra. Foi quando você conheceu o Evangelho, foi quando você conheceu a verdade. O que é a verdade? A verdade é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é o verbo. Eu já entendo que Jesus nos trouxe aqui para nos fazer entender que Ele nos chamou. Quando Jesus chama, Jesus separa, porque isso é ocasional. Ele separa para quê? Ele separa para si mesmo. Você se lembra de quando Jesus decidiu chamar alguns homens para andar consigo, ou para segui-lo? Andando junto à mar da Galileia, Jesus avista dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes porque eram pescadores. Jesus olha para os irmãos e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus apresenta o chamado e diz: se quiser, eu estou aqui para fazer na sua vida aquilo que nenhum homem tem poder para fazer, aquilo que nenhum homem pode realizar na sua vida, eu tenho poder para realizar. Jesus apresenta a esses homens o processo do Evangelho. Qual é o processo do Evangelho? Primeiro, Jesus trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Por quê? Porque primeiro Jesus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós, para nos revelar o processo do Evangelho. Primeiro Jesus te capacita, primeiro Jesus te prepara, primeiro Ele te estrutura, depois Ele te envia, depois Ele te usa, depois Ele te toma como ferramenta, depois Ele te toma como instrumento, porque esse é o processo do Evangelho de Jesus em nós. Primeiro Ele nos prepara. É por isso que Jesus mesmo declarou dizendo que um cego não pode guiar outro cego. Por quê? Porque vai os dois para o lugar errado, cai os dois do precipício, entram os dois dentro de um buraco, e Jesus não quer isso. Jesus quer que você entenda, que eu entenda, que primeiro Ele trabalha em nós e depois Ele trabalha através de nós. Talvez você foi submetido a esse processo de preparação, esse processo de mentoria, mas é Jesus te capacitando para viver coisas grandes. Quanto mais Jesus te preparar, quantos mais processos Jesus apresentar a você, é sinal de que coisa grande Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida.
Então nós entendemos isso com muita clareza. Por quê? Porque fomos alcançados por Jesus. É que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos nas entrelinhas do versículo 1. Ele diz: agora pois nenhuma condenação há. Por que agora? Porque antes você estava condenado, mas Jesus te libertou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por quê? Porque Jesus faz, Jesus opera, Jesus levanta, Jesus capacita. Mas antes, o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo te convenceu através da palavra, através da verdade. Então, se você está aqui nesta noite e pode dizer: eu estou em Cristo Jesus, primeiro, é porque você recebeu dele. Segundo, você se submeteu a um processo. É por isso que você está aqui, porque todo o processo que Jesus te submete a passar traz a você permanência. É por isso que Tiago escreveu dizendo que toda luta, que toda aprovação que recai sobre nós, se resulta a perseverança. Por que que nós caminhamos? Por que que nós não desistimos? Porque toda aprovação Jesus te utilizou dela para te fortalecer. É por isso que até hoje nenhuma luta te parou. É por isso que até hoje nenhuma provação conseguiu te matar. Porque aquilo que o diabo pensa que vai te matar, na verdade surge como um efeito contrário sobre a sua vida. Porque aquilo que ele faz para te matar, te dá vida. Aquilo que ele faz para te derrubar, te coloca de pé. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus caminha na contramão da lógica. Você está aqui, mas ao mesmo tempo não era para estar. Você está vivo, mas ao mesmo tempo não era para estar. Por que que nós estamos aqui? Porque Jesus liberou uma palavra sobre nós. Se você está aqui nesta noite, é porque você está debaixo de uma palavra. Nós que estamos louvando, nós que estamos glorificando, estamos aqui debaixo de uma palavra, porque tudo gira em torno da palavra liberada por ele. Jesus disse aos seus discípulos: vinde após mim, e eles vieram. Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens, e Jesus fez. Jesus disse: passemos para o outro lado, eles passaram para o outro lado. Jesus disse: vós sereis minhas testemunhas. Eles são testemunhas até hoje, e nós contemplamos isso nas Escrituras, porque a palavra liberada não cai por terra, mas permanece. Já foi louvado aqui, eu vou profetizar sobre a vida de alguém, que nós que estamos em Cristo Jesus não caminhamos segundo o que pensamos, não caminhamos segundo o que vemos, mas como o escritor aos Hebreus escreveu e foi taxativo em suas escrituras, dizendo que o justo não caminha por vista, mas ele caminha por fé. Ou seja, ele não se move por aquilo que vê, mas se move por aquilo que Jesus falou. Por que, Mozart? Porque aquilo que você vê não muda o que Jesus falou, mas o que Jesus falou muda aquilo que você vê, transforma a sua vida, muda a sua realidade. Eu vim aqui lhe dizer que se você está debaixo de uma palavra, esta palavra continua de pé, porque ele vela para cumprir. Palavra liberada é o que Jesus faz. Jesus libera a palavra, nós abraçamos a palavra. Esta é a noite de abraçar a palavra liberada por ele. Esta é a noite de se agarrar naquilo que ele está falando, como Abraão decidiu fazer. Gênesis capítulo 12, Deus olha para um homem e diz: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que é ter fé? É você sair, é você caminhar, é você obedecer sem ver nada, porque Deus não mostrou nada. Deus diz: eu te mostrarei. Agora eu não vou te mostrar nada. Por quê? Porque eu estou provando a tua fé. Abraão, sem ver, sem conhecer conhecendo o quê? Sem conhecer a terra, mas conhecendo a voz de Deus, ele vai. Por quê? Porque o mais importante não é o que você vê, é a voz que você conhece. Porque Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele sabia quem estava falando com ele. Ele não conhecia a terra, mas conhecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O segredo está em conhecer, o segredo está em ouvir, o segredo está em executar, o segredo está em abraçar a palavra. Então abrace a palavra nesta noite e continue caminhando com ele. Então caminhamos debaixo de uma palavra. Repita comigo: palavra.
se você está aqui nesta noite, e você pode tomar a liberdade de pegar esse microfone e dizer a toda a igreja que você está em Cristo Jesus, você só tem a liberdade para dizer isto, porque você foi alcançado por Ele. Como Jesus te alcançou? Jesus te alcançou através da palavra, e cá para nós, Ele é a própria palavra. Então, se você ama a palavra, você ama Ele. Se você ama Ele, é porque ama a palavra, porque não tem como amar a Ele e não amar a palavra, não tem como amar a palavra e não amar a Ele, porque a palavra é Ele, Ele é a palavra, então Ele é aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque num culto como esse, Jesus nos faz entender que Ele não é aquilo que queremos, mas é aquilo que necessitamos. Jesus pode não ser aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. O que Ele é a palavra, é o que a gente necessita, é do que nós precisamos, da palavra, da palavra, da palavra. Por quê? Porque a palavra é aquilo que você precisa, a palavra é aquilo que você necessita. Então Jesus libera a palavra e nós caminhamos debaixo desta palavra. Uma certa vez, Deus olha para o profeta Jeremias e pergunta a ele: o que é que você vê? E ele responde: o que eu vejo? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: dissertes bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Esta palavra é firme, esta palavra é poderosa, esta palavra é alicerce, esta palavra é renovo, esta palavra transforma, ela liberta, capacita, levanta, muda. Ela faz aquilo que o homem não consegue fazer, a palavra dele faz. Quando ele decidiu criar tudo que nós vemos hoje, foi através da palavra. A palavra liberada, o haja, então ele libera e as coisas acontecem. Então, se nós estamos aqui nesta noite, se alguma coisa acontece na sua vida, é por causa da palavra liberada por ele. Então, se nós caminhamos debaixo de uma palavra, estamos caminhando da forma correta. Por quê? Porque a palavra dele é aquilo que nós necessitamos. Pode não ser aquilo que queremos, mas é aquilo que precisamos. Por que nós entendemos isso? Por que você ama a palavra? Porque foi através da palavra que Jesus te levantou, irmão. Foi através da palavra que Jesus te capacitou. Foi através da palavra que Jesus te salvou. E o apóstolo Paulo diz que agora não existe mais condenação. Sobre quem? Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas espera aí, pregador, o que é estar em Cristo Jesus? Eu posso lhe dizer uma verdade? Eu posso lhe dizer uma verdade? Estar em Cristo Jesus é muito mais do que vir à igreja aos domingos. Estar em Cristo Jesus se trata ou se resume à permanência. Porque o mais difícil não é chegar, o mais difícil é permanecer. Ele diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é muito mais do que louvar, é muito mais do que pregar, é muito mais do que dizer para alguém que você vai à igreja. Estar em Cristo Jesus é permanecer nele. E quem está em Cristo Jesus, aí ele termina o versículo dizendo: que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ou seja, eles não se movem por aquilo que eles pensam ser o certo, por aquilo que eles acham ser o correto, não. Eles se movem, eles caminham, eles andam em Espírito. Jesus é o nosso maior exemplo em caminhar debaixo do Espírito. No capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, é conduzido pelo Espírito até o deserto, porque o Espírito que te conduz é o mesmo que te alimenta. É por isso que no deserto, quando Jesus finda o período de jejum, a Bíblia diz que os céus descem para alimentá-lo no deserto, porque no deserto Jesus não perece, no deserto Jesus não morre, porque entrou debaixo da direção do Espírito, está debaixo da direção do Espírito. Ele entende que nós devemos ser guiados pelo Espírito, é por isso que profetizou sobre
sobre o Espírito. É por isso que prometeu o Espírito, dizendo aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, pois não vê, não conhece, mas Ele habita em vós. Antes de ser assunto aos céus, olhando para os seus discípulos, Ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos capítulo 2, aqueles que estão reunidos dentro de um cenáculo são cheios do Espírito Santo, e agora caminham debaixo da direção do Espírito. Por que, pregador? Porque quem não anda segundo a vontade do Espírito pode ir para o melhor lugar do mundo, vai morrer, vai perecer, vai desistir, vai parar. Em contrapartida, quem caminha segundo o Espírito pode ir para o pior lugar do mundo, pode ir para o deserto, pode ir para o vale. Aonde o Espírito te levar, Ele vai te sustentar. Aonde o Espírito te colocar, Ele irá te fortalecer. Aonde o Espírito te colocar, Ele vai te alimentar. Então o segredo não é o ambiente que você está, o segredo não está na geografia, o segredo está na mão que está sobre a tua vida, sobre a tua casa. É a mesma mão que conduz, é a mesma que alimenta, é a mesma que te sustenta e te coloca de pé. Só que só consegue caminhar ou andar em espírito quem caminha debaixo da palavra. É por isso que o apóstolo Paulo nos traz à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, dizendo a nós: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Esses que estão em Cristo Jesus foram alcançados pela palavra, foram alcançados pela verdade e conheceram o Evangelho, e agora vivem uma vida em plena paz. Como assim em plena paz? Porque estão em Cristo Jesus e receberam a paz que o mundo não tem. É a paz que excede todo o entendimento humano. Nós que estamos aqui nesta noite, que estamos em Cristo Jesus, que caminhamos em espírito, só estamos aqui porque nós fomos alcançados pela palavra. Jesus nos alcançou através da palavra. A palavra santifica, é a palavra que liberta. A palavra lhe deu um novo entendimento. Que novo entendimento? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso, pregador? É o que nós conhecemos como metanoia, transformação de entendimento. Pregador, me explica melhor. Eu lhe explico. Sabe o que é transformação de entendimento? É aquilo que Jesus faz no seu interior, que acaba refletindo no seu exterior, através da mudança de sua vida, através do seu comportamento mudado. Quer ver? Quando você se converteu e começou a andar com Jesus, alguém que lhe conhecia o teu passado, te estranhou, olhou para você e perguntou: o que foi que aconteceu contigo? Você está falando diferente, você está caminhando diferente, você está se comportando diferente. O que foi que aconteceu? É que Jesus me encontrou, eu conheci a verdade, eu tive um contato com a palavra, esta palavra me concedeu um novo entendimento, esta palavra concedeu transformação de vida à minha pessoa, e agora eu não caminho mais segundo a carne, mas caminho segundo o Espírito. Através disso, Jesus te libertou através do que, pregador? Através da palavra, que é a verdade, que também é o Evangelho. Porque talvez alguém se pergunta: mas o que é o Evangelho? E eu lhe digo com muita propriedade que o Evangelho é a verdade. Evangelho escrito por João capítulo 8, versículo 32, foi Jesus quem disse, não fui eu. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade é Ele, porque Ele é a verdade? Porque no versículo 36 Jesus continua
dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a verdade liberta e Ele é a verdade, então Jesus te libertou através da verdade. Conhecendo a verdade, por quê? Porque você foi transformado através do conhecer, através de uma tomada de conhecimento. É por isso que está escrito: conhecendo e prossigando em conhecê-lo. Nós prossigamos em conhecê-lo, nós conhecemos mais ainda. Por quê? Porque está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a própria palavra, pois vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra que te libertou é a mesma que te fez permanecer, porque Jesus disse: o homem que ouve essas palavras que eu libero será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, veio o vento, mas a casa continuou no mesmo lugar. Por quê? Porque está firmada na rocha através da palavra que recebeu. Então a palavra gera firmeza, a palavra liberta. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque estamos debaixo de uma palavra. Eu não sei se até agora alguém não conseguiu me entender, mas eu vim aqui lhe dizer que tudo gira em torno da palavra liberada pela boca de Deus, pela palavra que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Estamos debaixo de uma palavra. A palavra foi liberada, é por isso que nós estamos aqui nesta noite. A palavra é: eu sou contigo. A palavra é: eu te sustento. A palavra é: eu te renovo, eu te consolo, porque eu te chamei, eu te levantei. A palavra está sobre a tua vida, está sobre a tua casa. Isaías profetizou dizendo que esta palavra é tão poderosa, mas tão poderosa, que passam-se os céus, a terra, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão. Eu vim pregar para alguém que ama a palavra. O que é amar a palavra? É viver a palavra, é caminhar na palavra, é cantar a palavra, é falar sobre a palavra. O que é isso? É estar debaixo da palavra. Esta palavra é tão poderosa, mas tão poderosa, que se o adversário colocar pedra de tropeço no teu caminho, pedra de tropeço, o crente não desvia dela. Porque a gente não desvia de pedra de tropeço? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela é como um martelo que esmiuça a penha. O que é isso? É a palavra liberada por Ele. É por isso que o salmista diz que a palavra nós não carregamos só na palma das nossas mãos. A palavra não é só debaixo do braço. A palavra não é só dentro de uma gaveta fechada, pois o salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista perguntou uma certa vez: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é luz que ilumina caminho. Por isso o salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus pregava tanto a palavra que os discípulos começaram a amar a palavra, porque discípulo sempre foi diferente de multidão. Multidão está pelo momento, discípulo está pela causa. Multidão está pelo momento, discípulo está pela palavra. Uma certa vez Jesus olhou para a multidão e disse: agora não tem milagre, agora é só palavra. Agora não tem multiplicação, agora é só palavra. Você não vai acreditar, irmão. A multidão foi embora, mas os discípulos permaneceram. Quando os discípulos permanecem e veem que a multidão foi embora, eles dizem a Jesus: Senhor, sabe por que a multidão foi embora? Porque a palavra é dura demais. Aí Jesus pergunta: vocês querem acompanhar a multidão também? Aí Pedro diz: Senhor, eu já conheci muita gente, eu já experimentei muita coisa, mas agora eu não sei. Mas para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna?
Quantos receberam esta palavra? Quantos estão debaixo desta palavra? Parece que vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo: mas Pedro, vocês não disseram que a palavra é dura? Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu sei que a palavra que o Senhor libera, ela é dura, ela confronta a minha vida, ela amassa o meu ego, mas a palavra que me confronta é a mesma que me liberta, a palavra que me confronta é a mesma que me levanta. A palavra de confronto, mas a palavra que confronta, ela também te levanta. A palavra de confronto levanta, ela levanta. Me prova, pregador. Atos dos Apóstolos capítulo 3. 2 homens estão subindo ao templo cheios do Espírito Santo. Eles veem um coxo à frente da porta formosa, a porta do templo, e o coxo olha para eles esperando receber o que sempre recebia, o que é esmola. Aí Pedro olha para o coxo e diz: eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas a palavra de confronto eu libero agora. Levanta e anda. Levanta e anda, porque a palavra não é o que você quer, mas é o que você precisa, porque muitas vezes aquilo que você quer não muda a tua vida, porque eu nunca vi esmola mudar a vida de ninguém. Aí Pedro olha para o coxo e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, eu sei que você está aqui e vive de esmola, mas a esmola não te arrancou do lugar. Aquilo que você quer supre uma necessidade momentânea, mas Jesus transforma a tua vida através de uma palavra, através de uma palavra. Levanta e anda. Porque a verdade que o Evangelho transmite a nós é que Jesus não trabalha em suprir necessidade momentânea. Não, pregador, não. Jesus te renova agora para você sair da igreja triste? Não. Sabe quem faz isso? Quem faz isso é o diabo. Como assim? No mundo, as pessoas vão para festas, vão para baladas, baile funk, o que você quiser chamar. Começam bem, vai para a festa feliz, só que quando a festa acaba, a alegria também acaba. Mas que momento bom esse, né? Que acaba em tristeza. Só que aqui é diferente, porque caminhamos na contramão da lógica. Aqui sempre será diferente, porque aqui Jesus não trabalha em suprir necessidade momentânea, Jesus transforma vidas aqui. Jesus não te trouxe aqui para lhe dar esmola, porque esmola não muda a vida de ninguém, não tira ninguém do lugar da humilhação. Jesus te trouxe aqui para transformar a tua vida e mudar a tua história. Eu não sei se você consegue acreditar nisto, mas a palavra liberada desse altar para a nave da igreja, ou de lá para cá, o importante é que seja a palavra, ela transforma vidas, ela tira as pessoas do lugar. Por quê? Porque a palavra que confronta, a palavra liberada, a palavra profética, ela vem para tirar você do comodismo, porque a palavra traz movimento, a palavra desperta, a palavra renova. Então é por causa desta palavra que nós estamos aqui nesta noite. É por causa desta palavra que hoje você está aqui sendo renovado, que você está sendo aqui fortificado por Ele. Por causa do que, pregador? Por causa da palavra liberada por Ele. Caminhamos debaixo dela, estamos debaixo desta palavra, esta palavra que lhe deu vida, esta palavra que te libertou, esta palavra que te santificou. Porque quando conhecemos a palavra, conhecemos a Jesus, o próprio Jesus se revelou a nós através de sua própria palavra. Então, concluindo com os irmãos nesta noite, no versículo 1, do capítulo 8, de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está revelando a nós a vida de alguém que foi alcançado por Jesus. No versículo 1, o apóstolo Paulo está nos revelando a vida de alguém que conheceu a palavra, a vida de alguém que teve um contato com a verdade e foi liberto por ela. No versículo 1, o apóstolo Paulo está revelando a nós a vida de alguém que foi realmente alcançado por Jesus, transformado por Ele. É por isso que ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há. Vamos lá, eu finalizo agora com os irmãos. Por que não existe mais condenação sobre nós? Primeiro, porque Jesus tomou o nosso lugar.
Tomando o nosso lugar, Jesus nos alcançou. Quando Jesus te alcançou, te libertou, te purificou, te levantou, te vocacionou, Jesus fez de você filho dele, filho de Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 1, está escrito que todo aquele que creu, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Mas como crê, a Bíblia diz que aquele que creu, agora tem o direito de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse crer está totalmente ligado à fé. É por isso que eu digo aos irmãos que o crer ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve, esta palavra te alcança. Agora nós entendemos que somos uma nova criatura, até porque está escrito que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus é especialista em transformar vidas, Jesus é especialista em mudar histórias, Jesus é especialista em libertar, Jesus é especialista em levantar, Jesus é especialista em renovar, Jesus é especialista em fortificar. Por quê? Porque Ele é. É por isso que nós o adoramos. Numa noite como essa, adoramos a Ele. Não por aquilo que Ele está fazendo, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Então o que te faz permanecer é tudo isso. É a palavra que traz à sua memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Entendendo que quando Jesus te encontrou, Jesus fez duas coisas. A primeira coisa delas, Jesus desfez as obras do diabo. A segunda coisa, Jesus fez novas todas as coisas. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Eu vim aqui nesta noite profetizar sobre a sua vida, que não vai ficar uma obra do diabo em pé, porque quando Jesus se manifesta, Jesus não desfaz a maioria, Jesus não desfaz a minoria, Jesus não desfaz algumas, são todas as obras do diabo, estão caindo por terra aqui agora. Eu não sei se tem pelo menos 3 crentes espirituais aqui, 2 ou 3, pois Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Quando eu cheguei aqui, existe um povo guerreando dentro desta igreja, em oração e clamando, entendendo que o diabo, ele se levanta, mas toda vez que o diabo se levantar, a história vai se repetir. E qual é a história, pregador? Ele se levanta e cai, ele se levanta e cai, ele se levanta e cai. Qual é a história, pregador? Ele faz, mas Jesus desfaz, ele faz, mas Jesus desfaz. Eu não sei quem acredita em palavra profética, mas eu libero para os crentes espirituais esta palavra agora. Se você não sabe, o laço estava preparado. Se você não sabe, a sepultura estava aberta. Se você não sabe, existe uma carta de óbito preparada, pronta para alguém ver, assinar. Mas Jesus nesta noite desceu aqui como um varão de guerra, me trouxe aqui na qualidade de profeta para dizer para alguém que neste exato momento existem laços de morte sendo quebrados agora, existem sepulturas sendo fechadas agora, a carta de óbito preparada está sendo rasgada agora, e essa noite se torna a noite do livramento para alguém aqui agora. Eu não sei onde estão os vasos de guerra, eu não sei onde estão os crentes espirituais, mas a fúria do adversário é esta, é que ele faz, mas Jesus desfaz, e quando Jesus desfaz, Jesus faz tudo novo, e aquilo que Jesus faz, o diabo não pode desfazer. Então nesta noite cai Satanás e seus demônios, mas a tua casa que está sobre a rocha, ela continua de pé.
Você pode levantar as duas mãos aos céus, você pode levantar as duas mãos aos céus. Chegou o momento de Deus tomar os vasos para a guerra. Jesus convida o crente a guerrear, porque o mal do crente é querer guerrear quando a guerra está perdida. Mas Jesus mesmo assim é misericordioso, está tomando a linha de frente agora e dizendo: a espada está na minha mão, sou eu quem guerreio, sou eu quem faço, sou eu quem opero. Então guerreia pela tua casa, guerreia pela tua família, porque Jesus visita, Jesus livra. O diabo não vai derrubar aquilo que Jesus colocou de pé. Quem pode receber o que está sendo liberado aqui agora? Quem pode receber o que está sendo liberado aqui agora? Você que me ouve, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Existe uma autoridade sendo dispensada sobre nós aqui agora. Existe uma autoridade sendo dispensada sobre nós aqui agora. Eu posso repetir até amanhã, até você me entender. Existe uma autoridade sendo dispensada sobre nós aqui agora. Sobre nós aqui agora. Porque o diabo gosta de bagunçar. O diabo bagunça, bagunça, bagunça até Jesus chegar. Quando Jesus chega, acaba a bagunça dele e Jesus coloca a casa em ordem, a vida em ordem. Eu não sei quem pode receber isto, mas Jesus é especialista em transformar vidas no mesmo lugar da humilhação. Quando Jesus decidiu liberar porção dobrada, quando Jesus decidiu honrar a vida de pescadores que pescaram a noite inteira, mas não conseguiram pescar nada, Jesus disse: volta para o mesmo lugar, só joga a rede para o outro lado, mas no mesmo lugar eu vou te honrar. No mesmo lugar em que o homem estava carregado de uma legião, Jesus libertou esse homem e fez dele pregador em Gadara. Porque no lugar onde o diabo humilha, no lugar onde o diabo faz bagunça, Jesus te levanta para colocar as coisas em ordem. É por isso que está escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa graça é revelada sobre nós aqui agora. Esta graça está sendo revelada sobre nós aqui agora. Quem é que pode receber do que está descendo sobre nós aqui? Por que você está adorando? Por que você está glorificando? Porque Jesus te libertou, você tem liberdade para adorar. É por isso que está escrito que não foi nos dado espírito de temor, mas de ousadia. Porque recebemos o Espírito, e aonde há o Espírito, aí há liberdade, 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 liberdade. Então receba desta liberdade em nome de Jesus. Você pode levantar uma mão ao céu ou as duas se quiser. Eu não sei quem acredita que Jesus fala, mas existem pessoas que entraram aqui debaixo de acusações do maligno. Só que toda acusação do adversário está caindo por terra agora. Jesus já te libertou, você é filho de Deus. Porque desde o dia em que Jesus nos libertou, o diabo se tornou o acusador da nossa alma. Sabe o que o diabo faz? O diabo quer cobrar uma dívida que já foi paga, irmão. Na cruz do Calvário, Jesus diz: está consumado. Sabe o que essa expressão no original ou na língua hebraica, tetelestai, que significa está consumado? Sabe quando se utilizavam dessa expressão
naquele tempo, quando pagava uma dívida, a pessoa dizia tetelestai, ou seja, a dívida está paga e eu não devo mais nada, não devo mais nada. Na cruz do Calvário, Jesus pagou a nossa dívida, mas todo dia o diabo vem cobrar, como se você ainda devesse alguma coisa, como se eu ainda devesse alguma coisa, mas nós não devemos nada para ele, porque a dívida foi paga. Quando você paga uma dívida e você quer comprovar que a dívida foi paga, o que é que você guarda? Você guarda o comprovante, ou não é? Porque se alguém vier cobrar a dívida, você apresenta o comprovante e diz: olha aqui, ó, a dívida está paga, a dívida está paga. Para o adversário que veio mais uma vez cobrar a dívida, nós apresentamos o comprovante do cristão, que é a palavra de Deus, comprova que a dívida foi paga. Quando no domingo pela manhã as mulheres foram visitar o sepulcro dele, quando chegaram lá, a pedra estava removida, e o anjo perguntou: por que procuras dentre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Quantos entendem que ele está sobre nós aqui? Se você pode colocar a mão no seu coração, feche seus olhos. Jesus marcou esta noite para lhe renovar. Talvez alguém entrou aqui e o que necessitava era de uma transformação. Jesus te trouxe aqui para te transformar. Jesus é aquilo que você necessita, é aquilo que você precisa. Eu cheguei com sede, Ele é a água viva. Eu cheguei com fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu estou caído, Ele é o levanta e anda. Eu estou enfermo, Ele é a cura. Eu estou possesso, eu estou aprisionado, eu estou amarrado. Jesus nesta noite quebra todas as amarrações, quebra todas as cadeias, todos os laços que te prendiam, e te libera para viver um tempo de novidade. Você não é escravo do pecado, você não é servo do mundo, você é filho de Deus, filho de Deus. Então nesta noite, receba do renovo que o teu Pai lhe trouxe aqui para receber. Senhor, nesta noite a tua palavra foi pregada, o teu povo recebeu esta palavra, ela é como uma semente. O coração do teu povo é uma terra fértil. Essa semente foi plantada, Senhor, e se a tua semente, que é a tua palavra, ela irá produzir frutos dignos de arrependimento. E se a tua palavra é verdade em meus lábios, eu te peço, renova o crente que entrou aqui cansado, fortifica o crente que entrou aqui fraco, levanta o que entrou aqui caído, transforma aquele que necessita. Existem obras malignas sendo desfeitas neste momento, e nós acreditamos nisso, Senhor. Toda ansiedade cai por terra agora, todo estresse cai por terra agora, toda preocupação que vai além do que você pode se preocupar, cai por terra agora. Todo espírito de depressão nós repreendemos e damos uma ordem. Jesus, libere alguém aqui para viver um tempo de novidade de vida, pois o Senhor tem novas coisas para nós, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem alguém que está aqui nesta noite, que este culto será como um divisor de águas na sua vida. A sua vida não será a mesma depois deste culto, porque Jesus marcou um encontro com você, e encontros marcados por Jesus geram transformações de vidas. Então seja transformado, seja renovado, receba aquilo que você precisa. Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu sou o teu Pai, eu sou o teu amigo, eu sou aquele que segura na tua mão. Eu te abracei quando todos foram embora, eu te encontrei quando todos te abandonaram, eu te levantei quando alguém tentou te derrubar, eu te fortaleci quando o pecado tentou te desanimar. Eu seguro na tua mão mais uma vez. Quem é que pode levantar as mãos para os céus e aplaudir ao nome dele nesta noite? Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido,
na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. E no palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. E o cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. E no primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer que a morte venceste. E a tumba vazia agora está. O céu te adora. E és invencível. E hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória. E poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. E poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Foi por você. Quem pode aplaudir a Ele? Senta um pouquinho. Deus é poderoso, né? Mozart, Deus abençoe sua vida. Eu falei, já é pastor? Ele, não, pastor, diácono. O maior é o menor, né? E o menor é o maior. Mozart, você lembra disso aqui? Dá para botar? Oh, aleluia, glória a Deus. Você não entendeu, Deus ele vê o coração. Nós homens olhamos para a aparência, mas Deus ele vê o coração. Aleluia, nós costumamos enxergar o homem quando ele é grande, quando ele é muito grande e está no alto do seu ministério. Mas Deus ainda olha para os pequenos. Deus ainda escolhe pequeno e Deus também escolhe grande, não importa. Deus escolhe quem ele quer e na hora que ele quer, e ninguém não tem. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém. Tu lembra, Mozart? Um dia, alguém parou para mim e falou bem assim: pastor, tem um jovem aqui na minha igreja, eu acredito nele, e eu queria que o senhor desse uma oportunidade para ele. Mozart, que coisa difícil a gente trazer depois, porque eu vejo você em todo lugar, em todos os cartazes. Eu acredito que essa pregação foi para você. Deus viu em você algo que o Elias viu, porque andava com você, estava próximo. Ele acreditou, eu acredito, a igreja acredita. Só que cada vez vai ficar mais difícil da gente te convidar, porque cada vez você vai estar mais longe cumprindo um propósito. Que Deus estabeleça sobre a tua vida a bênção, a autoridade, ousadia.
que o Senhor a cada manhã e anoitecer te capacita para você, em nome de Jesus, viver tudo que Ele tem para você nessa terra. Vai e cumpre esse propósito ao qual Deus te chamou, em nome de Jesus. Amém? Amém? As palmas louvem ao Senhor. Quem vai dar os avisos? Hã? Se não tiver aviso, eu vou orar. Amém? Vou orar então. A paz do Senhor, família. O nosso culto acabou de chegar ao fim, mas não fique triste. Para a nossa felicidade, a nossa semana está repleta de um monte de informações legais. Então lembrando que segunda-feira nós temos um propósito de oração aqui na nossa igreja, às 19h40, para toda a igreja. Terça-feira nós temos a nossa escola de líderes no nosso canal no YouTube. Você não pode perder, às 19h40 também. Quarta, nós temos grupo familiar. Se você não faz parte de algum grupo, por favor, entre em contato que nós colocamos imediatamente. Ou se você quiser algum culto no celular, é só entrar em contato. Quinta-feira nós temos a Quinta da Atitude com o propósito a quem você tem servido, às 19h40 aqui na casa. Sábado, pela manhã, às 8 horas, nós temos Consagra Amava. É incrível tudo que nós vivemos e a atmosfera que nós desfrutamos da consagração. Amém? Sábado nós temos Rolê com Cristo, quinzenais, às 19h40. É um culto na direção dos jovens. Domingo nós temos culto da família, às 19h40. Traga todo mundo, chama todo mundo e venha adorar conosco. Amém? Que Deus te abençoe.